Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que Deus já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, glórias a Deus, gostaria de dizer uma paz, Senhor, a todos, amém? Se você não for inscrito, te convido a inscrever neste canal, glórias a Deus, aleluia, e nos comentários deixe o seu pedido de oração, que eu estarei intercedendo a seu favor, intercedendo a favor da sua família, e eu estarei, amém, em orações, glórias a Deus, sobre, aleluia, os seus sonhos, seus desejos, entregando nas mãos do Senhor, e o Senhor, amém, glórias a Deus, irá te ajudar, irá entrar com providência naquilo que almeja o seu coração receber do Senhor Jesus, amém? Sabemos, se não for a mão do Senhor nos ajudando, glórias a Deus, nós não vencemos, amém, meus irmãos? Por isso eu te convido a ficar aí, amém? Glórias a Deus, e a ficar também, aleluia, glórias a Deus, em oração, para você vencer, aleluia, glórias a Deus, na caminhada com Jesus, amém? Que quem com vós cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Daniela, amém? Glórias a Deus, aleluia. Vou deixar uma palavra aqui, amém? Glórias a Deus, vinda do coração de Deus para o nosso coração. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e o versículo de número 19, que diz assim: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Glórias a Deus. Pelejarão, mas não prevalecerão. Amém? Glórias a Deus, contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Aleluia. O Senhor nessa noite já está te livrando, amém? O Senhor já está direcionado, glórias a Deus, sobre a sua vida. O Senhor já está te ajudando, o Senhor já está te dando força, dando graça, dando revestimento espiritual, operando, amém? Glórias a Deus sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem entregado aí, amém? Para Jesus cuidar, o Senhor cuidará dos detalhes, amém? Vamos orar ao nosso Deus e glórias a Deus, aleluia, entregar tudo aquilo que nós almejamos receber do Senhor Jesus, amém? Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus querido, Pai amado, nessa noite nós já colocamos aqui, meu Senhor, diante da sua face, diante da sua presença, Deus, nós apresentamos, Senhor, as nossas petições, Pai, diante da sua face, diante da sua presença. Nós pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, perdão, Jesus, das nossas dívidas, das nossas ofensas, perdão, Senhor, do nosso olhar, falar, palavra, gesto, pensamento. Jesus, retira de nós tudo aquilo que não é do Senhor, somente o Senhor cresça, Pai, e que nós viemos diminuir nessa noite, Espírito Santo de Deus. Pai, eu entrego, Jesus, cada pedido de oração, Senhor, nas suas mãos. Eu entrego, Jesus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu entrego, Jesus, a vida desse jovem, dessa jovem. Eu entrego, Jesus, a vida dessa criança. E eu te peço, Pai, que vai ajudando, Senhor, nessa noite, a vida, Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida, Jesus, dessa pessoa que necessita, Pai, e que precisa, Jesus, da ajuda do Senhor, do livramento do Senhor e do revestimento
revestimento do Senhor, meu Deus. Pega, Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor. Pega, Jesus, as orações ao contrário, a seta, a praga, a divisão, a oração contrária, a inveja, olhar de maldição, palavra maldita. Jesus, tudo que foi lançado, meu Deus, contra os nossos lares, contra os nossos familiares. Jesus, eu te peço que vai agindo e operando. Eu te peço, Jesus, que vai agindo, Pai, e vai cuidando, Jesus, de cada detalhe, Senhor, da nossa vida, Jesus, e dos nossos familiares. Senhor, passa, Jesus, dentro do nosso lar. Senhor, vai operando e vai derramando, Jesus, porção dobrada, Pai, do seu Espírito Santo, que nessa noite, Jesus, nós viemos sentir o Senhor direcionado, Pai, sobre a nossa família, o Senhor, Pai, direcionado sobre os nossos lares. Jesus, eu te peço que com a sua graça, com o seu revestimento espiritual, o Senhor possa curar, o Senhor possa cuidar, o Senhor possa, Jesus, dar livramento e revestimento, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, e vai arrancando, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Jesus, olha, Senhor, sobre a nossa saúde, Jesus, passa, Senhor, nessa noite, vai operando, Jesus, em nós, vai operando, Jesus, na nossa mente, no nosso coração, vai operando, Jesus, sobre, meu Deus e meu Pai, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Olha aí, Jesus, na carne, nos ossos, na corrente sanguínea. Jesus, olha aí, Senhor, sobre os nervos, Senhor, sobre essa dor, Jesus, que apareceu, Jesus, sobre a vida dessa pessoa, Jesus. Meu Deus, vai curando ela. Jesus, vai libertando ela. Jesus, vai libertando, Senhor, a vida, Jesus, dos meus irmãos, a vida, Jesus, das minhas irmãs. Senhor, passa, Jesus, nessa noite, vai operando, Jesus, vai operando, Jesus, e vai transformando, e vai transbordando, Espírito Santo de Deus, vai transbordando, Senhor, no lar, no sentimental, no espiritual, Jesus, no financeiro, que nessa noite, Jesus, ele seja, Pai, alcançado pelo Senhor, que nessa noite, Jesus, esse lar, Jesus, seja alcançado pelo Senhor, o meu lar, minha casa, a minha família, Jesus, passa aqui, Senhor, retira, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, Jesus, eu entrego, Senhor. Meu Deus e meu Pai, essa criança, Jesus, que está com dores, essa criança, Jesus, que está com febre, Pai, sobre o seu corpo, queima, Jesus, queima lá, Jesus, repreenda, Pai, toda febre, Jesus, toda dor, Senhor, estendida sobre o corpo dessa criança, que seja queimado, que seja cancelado, que seja derrotado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vai retirando, Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor. Jesus, passa, Senhor, sobre o lar. Jesus, passa, Senhor, sobre essa vida que necessita do Senhor, que necessita, meu Deus, de livramento, de revestimento espiritual, que necessita, Pai, da bênção do Senhor, que necessita da cura do Senhor. Meu Deus, pega, Jesus, essa opressão, essa depressão. Jesus, pega, Senhor, essa crise de ansiedade, Senhor. Olha aí, Jesus, essa pessoa, Pai, que não dorme direito, Jesus. Essa pessoa, Jesus, que passa, Senhor, por falta de ar, Jesus. Queima, Jesus, 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 dos caminhos dela, queima da vida dela, Senhor, queima, Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor, transforma lá, Senhor, transborda lá, Jesus, transborda sobre a vida dela, sobre o coração dela, sobre a mente dela. Jesus, opera, Jesus, dá livramento, dá revestimento espiritual, Jesus, na minha vida, Senhor, na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos, Senhor, passa, Jesus, passa com o seu poder, Jesus. Toca, Jesus, toca na nossa vida, Senhor, do alto da cabeça, Senhor, até as plantas do pé, Jesus, retira, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, Jesus, toda retaliação, toda seta, toda divisão, toda praga, seja queimada, seja destruída,
pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Pai, opera, Jesus. Opera, Senhor, opera na nossa vida, opera, Jesus, no nosso corpo. Jesus, vai passando aonde houver, Jesus, enfermidade, que o Senhor vai queimando, vai destruindo, Jesus, vai jogando por terra, Senhor, aquilo que nossos olhos, Senhor, não contemplamos, não enxergamos, não conseguimos ver, Jesus, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe, Jesus, a nossa vida, o Senhor sabe, Jesus, o nosso viver. Passa, Jesus, passa, Jesus, passa, Jesus, sobre a nossa vida, Senhor. Passa, Jesus, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares. Queima, Jesus, queima, 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 Jesus. Queima o vírus, Senhor. Queima a bactéria, Jesus. Olha aí, Senhor, essa bactéria, Jesus, que está, Senhor, sobre esse corpo, Jesus, passa lá, Senhor, passa aqui, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, todo vírus, toda doença, toda enfermidade, toda bactéria, que seja cancelada, que seja queimada, que seja repreendida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, que no sangue de Jesus há poder, Senhor, há poder para curar, há poder para transformar, há poder para libertar, há poder, Jesus, vai passando, Jesus, vai passando, Jesus, vai passando, Jesus, vai libertando as nossas vidas, Jesus, repreenda, Pai, esse mal, Jesus, que tem estado, Jesus, sobre a nossa saúde, Jesus, tirado, Senhor, a nossa paz, Jesus, tirada a nossa alegria, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, queima, 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 Jesus, todo espírito maligno, olha aí, Senhor, esse espírito perturbador, Senhor, sobre a mente, sobre o coração, sobre a saúde, que saia no nome de Jesus, 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 que saia do nosso corpo, que saia dos nossos caminhos, que saia da nossa vida, que saia do nosso lar, que saia da nossa família, que saia de dentro da nossa casa, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Senhor, passa, Jesus, nos cômodos da nossa casa, Senhor, vai operando, Jesus, vai operando, Jesus, vai retirando, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, Jesus, nesse quarto, Senhor, aonde essa pessoa dorme, Jesus, aonde, Jesus, nós dormimos, Pai, passa, Jesus, nessa noite, retira, queima, queima, Jesus, retira, queima, queima, Jesus, queima, Jesus, todo mal, Senhor, todo mal, Jesus, todo mal, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, vai retirando, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, do alto da cabeça até as plantas do pé, Jesus, passa, Senhor, dentro da nossa casa, nos cômodos da nossa casa, Jesus, nas varandas, Senhor, nas lajes, Jesus, nas calçadas, Jesus, entra, Senhor, entra, Jesus, e retira tudo aquilo que não é do Senhor, retira, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, repreenda, Pai, nesse mal, Jesus, que perturba, Senhor, que tenta, Jesus, tirar a paz, que saia no nome de Jesus, 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 meu Deus e meu Pai, sobre essa vida, Jesus, financeira, Senhor, que precisa da ajuda do Senhor, passa, Jesus, sobre essa vida financeira, Senhor, supre, Pai, as necessidades, Jesus, dessa pessoa, Pai, que almeja receber do Senhor, Jesus, dai livramento, Senhor, repreenda lá, Pai, o devorador, queima, Jesus, o devorador, repreenda, Jesus, tudo aquilo que não é do Senhor, Senhor, que do alto da cabeça até as plantas do pé, Jesus, nós seremos, Pai, tocado pelo Senhor, Jesus, aonde nós não conseguimos, que a mão do Senhor venha conseguir, Jesus,
para nós, para a nossa família, para os nossos familiares. Senhor, repreenda, Pai, todo espírito maldito, que seja queimado, que seja cancelado, que seja repreendido pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Pai, nós cremos que nós recebemos nessa noite, Jesus, e nós já te agradecemos, Pai. Agradecemos sim, Senhor, pelo livramento, agradecemos pela cura, pela transformação, pela libertação, agradecemos, Jesus, pela providência do Senhor, que o Senhor nessa noite seja um Deus, Pai, de provisão, e nós te louvamos, bendizemos e agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Se você crê, amém? Tome posse aí e receba direcionamento do Senhor, amém? Glórias a Deus, onde eu creio que Jesus já visitou aí, no seu lar, na sua casa, no seu conjugal, espiritual, financeiro, sua saúde, amém? Tome posse da vitória do Senhor, pois Deus, Ele é grande, amém? Diz na palavra do Senhor, operando Deus, quem impedirá? Eu creio que Deus, amém, já operou e ninguém vai impedir no agir, no operar do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, por nosso Deus é grande e tenha nos guardado e nos capacitado, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe no lar, na família, abençoe a noite aí dos meus irmãos, amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a todos que vão, amém? Glórias a Deus, passar por aqui, ouvir essa oração, compartilhar, amém? Aleluia, compartilha aí com seus amigos, parentes, vizinhos, amém? Glórias a Deus, para Deus estar entrando no lar, na família e abençoando, glórias a Deus, e transformando aí também, amém? Glórias a Deus, fique todos na paz do Senhor Jesus e que Deus te dê uma abençoada noite na paz do Senhor Jesus.